gente! Olha, pode acreditar, hoje tem vídeo. Nem acredito que eu tô gravando finalmente, né? Eu tava morrendo de saudade. Bom, gente, hoje vai ser assim um bate-papo, tá? Como vocês sabem, a gente passou um mês no Brasil, né? Entre dezembro e janeiro. E eu mostrei tudo pra vocês nesses 3 vídeos, ó. 1, 2, 3. Quem não viu, por favor, vai lá assistir, que eles estão muito legais. E daí o vídeo de hoje é para falar sobre quais foram as nossas impressões do Brasil depois de 5 anos. Mas antes de começar nesse assunto, eu só queria abrir um breve parênteses, né, e atualizar vocês assim com o que está acontecendo aqui. Bom, eu comecei a fazer um tratamento de médio a longo prazo assim para minha coluna, para realinhar tudo que está desalinhado. E corrigir a minha postura de vez. É tipo um RPG, né, que tem no Brasil. E o que acontece é que vai mudando muitas estruturas assim do corpo. Então eu tenho semanas que são muito boas, como agora, e tenho semanas péssimas que eu sinto muita dor. Porque à medida que você vai movimentando coisas de lugar, né, esse processo pode desencadear dores até o corpo se habituar às mudanças. Então, assim, esse é um tratamento que vai durar alguns meses, então torçam por mim, tá? Pra que tudo dê certo. E então, assim, por isso que o canal, ele vai continuar assim, gente, errático, né? Eu nunca sei quando que eu consigo postar um vídeo, porque eu não consigo ficar muito tempo editando e eu também não quero ficar focando nisso, eu quero focar na minha saúde em primeiro lugar, né? Bom, gente, então vamos falar do Brasil. O que a gente achou? Olha, foram 5 anos sem ir, né, gente? É muito tempo. A última vez que a gente foi em 2016 e a Lilinha tava com 4 anos, o Nick tava com 7. Olha só, eram pititicos. O Nick até lembrava de muita coisa, mas a Lilinha não lembrava de quase nada. Coitadinha, ela só lembra de que ela ficou muito doente. Olha só, né? Que pena ela ter essa lembrança. Mas acontece que ela pegou rotavírus no Brasil. E ela ficou uma semana, assim, vomitando muito, sem conseguir comer, sem conseguir brincar, coitadinha. Então, assim, foi muito complicado. Já o Nick, por sua vez, gente, foi nessa visita que a gente descobriu que ele tem intensa alergia a mofo, poeira e a alguns tipos de cobertores. Infelizmente, ele foi exposto a tudo isso, teve reações alérgicas muito fortes, teve que parar no hospital. Mais de uma vez, inclusive, ele foi 2 vezes para o hospital, a Lilinha foi uma. Foi assim, gente, foi um caos. A carinha dele ficava toda inchada e chegou num ponto que nem o olho conseguia abrir mais, sabe? Foi muito assustador. Mas, enfim, essa foi a parte ruim, né, que a gente teve que lidar. A gente ficou lá 2 semanas e foram vários dias lidando com isso. Mas a parte boa, né, de tudo isso é que no início dessa viagem, o Nick teve uma festa de aniversário do jeito que ele queria. Ele sentia muita falta de ter uma comemoração que envolvesse a família toda no Brasil, né? O Nick sempre foi muito família, ele sempre teve essa coisa assim de querer todo mundo reunido e tudo. E ele sentia falta, né, de ter as avós presentes, as tias, os primos e tal. Então, quando a gente fez essa viagem pro Brasil, ele perguntou se não dava pra gente fazer uma festa de aniversário para ele de 8 anos, né? Ainda faltava um tempo para ele fazer 8 anos, mas acabou que a família do Rafa proporcionou isso para ele. Então, eles fizeram uma festa assim maravilhosa. Ele estava muito envolvido com o esquema de cavalheiro, as lutas de espada, essas coisas assim. Então a gente fez disso o tema da festa, né? E aí quem pôde foi fantasiado com alguma coisa relacionada a isso. Foi muito fofo, porque reuniu muita gente e tal. E a Lilinha foi toda de princesa, assim, foi muito fofinha. E o mais legal dessa festa é que a gente conseguiu reunir todo mundo, né? Todos os familiares de ambas as partes, né? Da família do Rafa, da minha família. Todos os amigos que puderam ir foram. Então, assim, foi maravilhoso. Olha, gente, bons tempos antes da pandemia, né? E uma coisa que me marcou muito desde essa época, desde essa visita lá de 2016, que os meninos estranharam um pouco o fato de todo mundo ser tão afetuoso, de todo mundo chegar abraçando, beijando. Uma, porque a gente é assim mesmo, né, gente? A gente é esse povo expressivo, carinhoso, né? Que tem esses arroubos, assim, de demonstração, que é muito da gente, né? E que eu amo, eu acho isso maravilhoso. Só que eles cresceram no Canadá, né?
não tem esse costume, assim, aqui é todo mundo respeitando o espaço um do outro, é um povo mais contido, mais reservado, né? Então eles cresceram assim, e aí quando chega no Brasil, todo mundo lá é efusivo pra cima deles, eles dão um passinho pra trás, assim, ai meu Deus, não tô acostumado com isso, né? Sem falar que todo mundo conhece eles muito bem, mas eles não necessariamente conhecem todo mundo que tá lá, né? E aí cria aquela coisa assim, né? Nossa, tá um pouco demais. Bom, e dessa vez isso não rolou tanto porque a gente foi no meio da pandemia, né? Então eu acho que naturalmente já tá todo mundo mais distante um do outro mesmo, de qualquer forma. Agora, uma coisa que o Nick comentou, né, dessa última vez que a gente foi, que ele lembra das impressões que ele tinha do Brasil, é de ser as casinhas todas de tijolo, né? Porque aqui no Canadá as casas são construídas de madeira. E mesmo as casas que têm a fachada com tijolinho ou com pedra, isso é só fachada, porque por trás é tudo de madeira. E no Brasil não, né, gente? As casas são construídas de tijolo e concreto e isso chamou muita atenção dos meninos. E daí o Nick lembrou, né, de que quando ele era pequeno, ele fez o comentário assim, de que se o Lobo Mau fosse no Brasil, ele não conseguiria destruir casa nenhuma. Eu achei muito fofo esse comentário, né, porque eles estavam ali na fase das historinhas, né, dos 3 porquinhos e tal. Aí eu acho que agora, dessa vez, eles se deram conta de que existem as favelas, né? Porque antes eles não tinham essa compreensão ainda e agora eles viram, né? Como que o contraste social. Daí eles fizeram muitas perguntas sobre isso, né? E perguntaram também sobre por que tem tantos muros altos no Brasil e por que a maioria tem arame farpado em cima ou cercas elétricas, né? Por que precisa de tanta coisa assim, né? É sempre uma conversa difícil de ter, né, gente? Mas a gente conversou bastante sobre isso. Como eu já falei no vídeo anterior, eu acho que é importante eles conhecerem também outras realidades. Até mesmo para eles poderem valorizar o que eles têm, né? Agora, uma coisa muito curiosa que eles observaram é que no Brasil tem caixa d'água. Porque no Canadá não tem, gente. Inclusive, foi aí que o Nick entendeu o presente que ele ganhou de uma inscrita muito querida. É um cofrinho, né? Você coloca moedas aqui. No momento tá vazio, porque o Nick acabou de gastar o dinheiro dele. Mas aí que ele falou assim, agora eu entendi o que é aquilo que ela me deu, né, a caixa d'água. E daí eles ficaram super curiosos para saber como que funciona, por que tem, né, por que tem no Brasil, não tem no Canadá, enfim. E aí a gente contou lá para eles, né, que é uma coisa que tem na América Latina toda, não sei se tem em outros países por aí, eu nunca vi em outros lugares, mas a gente teve uma experiência muito próxima com a caixa d'água na Venezuela. Porque lá acabava a água, assim, frequentemente, e era a caixa d'água, aquele reservatório ali que salvava a gente muitas vezes. No Brasil também, né? Bom, de cara, eles estranharam o fato de ninguém tirar o sapato para entrar em casa. Vocês sabem, né, gente, que aqui no Canadá e vários outros países aí, que principalmente da língua inglesa, eu acho, o pessoal tem o costume de tirar o sapato antes de entrar em casa. Isso é uma forma de você manter a casa limpa por mais tempo, né? Já que quase ninguém aqui tem empregada, pessoas para ajudar na limpeza, né? Então, como é a gente que limpa tudo mesmo, a gente quer tentar conservar o mais limpo possível por mais tempo, né? Então, tem esse costume. Você entra na casa de outra pessoa, automaticamente você tira o seu sapato. Ninguém precisa pedir, né? Já está implícito que isso é uma coisa que você tem que fazer. E aí, chegando no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o sapato e ficou todo mundo olhando para eles assim. E eles nem perceberam o que eles estavam fazendo. Foi, acho que depois, no dia seguinte, assim, que eles perceberam que todo mundo andava de sapato dentro de casa. E aí eles, então acho que eu vou ficar de sapato também, né? Mas eu achei engraçado. Bom, agora uma coisa que muita gente ficou muito curiosa de saber o que eles acharam de ter passado o Natal no Brasil, né, gente? Porque foi, assim, uma experiência completamente diferente para eles. E é a primeira vez que eles não passaram aqui no Canadá, né? E assim, eles absolutamente amaram. Foi maravilhoso o Natal, com pessoas queridas. Nunca viram tanta comida gostosa junta.
O Nick ficou maluco. O Nick, em especial, gente, ele estava radiante. Foi por causa dele que a gente fez essa viagem agora, né? Então, eu vi, deu pra notar que ele ficou realmente realizado. Então, assim, além de ter muita gente, né, e de ser muito mais festivo, assim, o Natal, com tanto de comida e tal, eu acho que as maiores diferenças é que aqui no Canadá, além de ter a neve, né, acaba deixando um ambiente mais aconchegante, né, que a gente usa pijama de Natal, essas coisas todas, né? Tem também o fato de que as casas no Brasil não são decoradas, tipo, você não tem as luzinhas lá fora enfeitando. Isso é uma coisa que eles notaram que foi diferente. Aqui no Canadá a gente normalmente pega o carro, né? Porque isso é um evento à parte, você ficar vendo as casas decoradas. E aliás, eu nem sei como que foi aqui em Toronto, eu nem sei porque perdemos o nosso primeiro Natal em Toronto, né, gente? Eu sei que tinha muita neve, mas se tinha muitas casas enfeitadas com luzes, eu não sei. E eles perceberam também que no Brasil se abre os presentes na noite de Natal, né? Aqui tem aquela antecipação, aquela expectativa que eles nem dormem direito, inclusive. Porque a gente só abre no outro dia. E tem aquela coisa também, que agora a gente se alterna se vestindo de Papai Noel, né, gente? Que, olha, isso aí é uma diversão à parte, né? Inclusive, gente, a Lilinha estava determinada a levar a fantasia de Papai Noel para poder surpreender todo mundo na festa, mas não coube na mala. E eu também não acho que ela conseguiria usar aquela roupa por mais de 5 minutos com aquele calor. Então, perdemos isso aí, né? Mas não importa, porque foi tudo maravilhoso de qualquer forma. Bom, dessa vez, gente, a gente quase não passeou, né? Exceto que a gente foi pra praia, mas a gente quase não, assim, não ficou rodando pela cidade e tal. A única vez que a gente saiu foi pra ir na casa da vovó São. Então, porque uma coisa que eles notaram muito da outra vez e ficaram muito espantados é de ver crianças nos sinais de trânsito pedindo dinheiro ou comida, essas coisas. Isso é uma coisa também que deixa a gente muito triste, que choca muito mesmo, né? Muito impactante, mas dessa vez não teve. O que teve é muito animal de rua, né? Que é outra coisa que eles notaram, que tinha muito gatinho, muito cachorro andando sozinho, sem coleira nenhuma, e muitos com risco de serem atropelados, porque atravessam assim na frente dos carros. Bom, outra coisa muito legal, gente, é que eu acho que dessa vez foi a vez que eles mais entenderam o que é ter um primo, uma prima, um tio, uma tia, porque eu acho que eram relações um pouco abstratas na cabeça deles, porque eles não têm essa convivência diária, né? Avós, eles entendiam muito bem, porque as avós já vieram aqui visitar a gente, eles têm um contato muito mais próximo com elas, né, do que com a maioria dos familiares, assim. Mas, especialmente primo e prima, eu acho que eles só conseguiram entender agora, realmente, porque antes era uma coisa assim, é o filho, a filha da tia e do tio tal, mas o que isso tem a ver comigo diretamente? Como que eu me relaciono com essa pessoa? E eu acho que agora sim, eles entenderam, né, que tá ali, gente, é quase um irmão, é quase um amigo, é uma coisa ali que está ali dentro da família, às vezes tem feições parecidas e foi muito legal ver essa interação, sabe, deles, foi muito legal mesmo. E como que eles desenvolveram uma proximidade assim tão rápido, sabe? E aquela coisa, né, gente? Por mais que a gente tente manter contato por vídeo e tal, e conversar, não é a mesma coisa do que você tá ali lado a lado, no mesmo ambiente, brincando junto, sabe? Entendendo as relações mesmo familiares, não ser aquela coisa estática assim de vídeo, né? E agora a nossa esperança é que a gente consiga voltar com mais frequência no Brasil para eles continuarem estreitando esses laços aí com os familiares. Outra coisa que foi muito legal é o contato com a brasilidade, com a ginga brasileira. Os sons, as músicas, tudo bem que algumas vezes foi um pouco demais, né? Porque as músicas normalmente são assim no talo, né, gente? Isso aí é um negócio que ninguém aqui tá muito acostumado. E especialmente música de vizinho, sabe? Música na praia, né? Que eu comentei que eles ficaram um pouco assim, nossa, mas que altura! E tipo, várias músicas tocando ao mesmo tempo
parecia uma competição, assim, para quem que conseguia colocar a música mais alta, né? Mas foi legal para eles escutarem mais, né? Mais sons, mais ritmos, que normalmente a gente não escuta em casa. A gente escuta muita música brasileira aqui, mas a gente tem as nossas preferências, né? E lá foi uma forma de expor eles a outros ritmos, né, outros estilos. Bom, outro detalhezinho assim diferente é que no Brasil tem chuveiro elétrico e aqui o chuveiro é a gás, né, gente? Então, é assim, quando você tem um chuveiro elétrico, tem algumas coisas que você tem que se adaptar, né? Então você não pode abrir nem muito, porque senão a água fica fria, e se você abre pouco para a água ficar um pouco mais quente, você tem que tomar cuidado para não queimar o chuveiro, né? E para não levar um choque elétrico também. Então isso aí foi um negócio que exigiu uma certa adaptação. E o pior é que eu lembro de quando eu morava com a minha mãe e que vira e mexe, a gente tentava deixar o chuveiro mais quente possível, né? E abria bem pouquinho, e aí caía a energia elétrica toda da casa. Ai, gente, as emoções de se morar no Brasil, né? Bom, uma coisa que eles adoraram no Brasil foram as chuvas. Foi gostoso sentir assim, o barulho da chuva, ver como que a chuva no Brasil cai pesada mesmo. É aquele toró, né, gente? É a tromba d'água. E muitas vezes ela vem acompanhada de relâmpagos e trovões. E isso é um negócio que deixa os meninos muito fascinados. Lá em Vancouver, que é assim, o lugar das chuvas, não chovia desse jeito. Lá é só garoa e muito raramente tem relâmpago e trovão. Aqui em Toronto ainda tem mais, mas no Brasil, gente, é imbatível, né? Não tem chuva igual no Brasil. Então, assim, eles ficaram realmente admirados. Bom, gente, uma coisa que me fez extremamente feliz nessa viagem é que eu não tive o desprazer de me deparar com nenhuma barata. Ai, gente, que alegria, né? A única que apareceu era uma barata do mato, mas dessa eu não tenho, assim, muito medo, não. Mas a outra eu tenho, eu diria que uma certa fobia, inclusive. Mas eu tenho, assim, muitos traumas desde cedo com esse bicho. E ficou ressaltado lá na Austrália. Não quero nem entrar em detalhe, porque eu não quero ter pesadelo noturno. Não quero ficar pensando nisso. Aliás, quando eu tô falando nesse assunto, eu penso em outras coisas. Eu penso em girassol. Eu falo barata, mas eu tô pensando em flores, sabe? Eu tento abstrair. E tô muito feliz que dessa vez não encontrei, né? Normalmente eu evito ir nessa época do ano, porque é quente, né? Tem muitos insetos e tal. Normalmente a gente só vai no meio do ano, porque coincide também com as férias maiores dos meninos, né? Eu falo normalmente, parece que a gente vai todo ano, né, gente? Normalmente, quando a gente ia com mais frequência, a gente sempre tentava ir no meio do ano. Agora, foi uma exceção e eu fui assim, com o pé atrás, morrendo de medo. Coloquei minha tape, né? Vocês sabem, quem assistiu o vídeo de eu arrumando mala para ir no Brasil lá em 2020, quando a gente teve que cancelar a viagem, eu fiz o vídeo, né, mostrando as coisas que eu tava levando para lá. E uma delas era um tape que eu usava na Austrália, usava na Venezuela, tudo para tampar os lugares que elas poderiam entrar. Todos os ralos, frestas na porta, tudo. Gente, eu era louca de sair tampando tudo. E dessa vez não foi diferente. Eu levei, mas não precisei usar. Então, assim, olha, fiquei radiante com isso. E agora a pergunta que não quer calar, né? Como é que ficou o português desses meninos depois dessa viagem? Bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente só fala português dentro de casa. E apesar disso, e apesar de todo o empenho para manter o português, eles misturam muito com o inglês e conversam em inglês entre eles. Nem sempre foi assim, mas à medida que os anos foram passando assim e que eles foram ficando cada vez mais imersos na escola e fazendo mais amizades, foi natural para eles começarem a falar mais e mais inglês. O português do Nick é muito bom, tá? Ele tem um vocabulário muito bom, ele fala algumas coisas erradas, mas ele consegue se expressar.
E eu sinto, assim, que ele mandou muito bem. Ele entendia, assim, praticamente tudo. E eu lembro de um dia que a gente estava sentado, assim, na mesa conversando e várias pessoas falando ao mesmo tempo, porque vocês sabem, né, como que é brasileiro. A gente se atropela e fala todo mundo alto, né? E todo mundo falando junto. E o Nick estava conseguindo participar da conversa e eu fiquei assim, uau! Já a Lilinha, gente, ela levantou e falou assim, tô entendendo nada, vou sair daqui. E foi brincar, gente. Não tava entendendo. Então, assim, ela entende quando você tá falando com ela normalmente, né? Mas se há muita gente falando ao mesmo tempo, realmente ela fica perdida. Ainda mais mineiro, né, gente? Que a gente começa a cortar as palavras, assim, e vai falando, falando. E fala aquele tanto de expressão que ela muitas vezes não conhece, né? E ri muito mais que tudo também. Coitadinha da bichinha, né? Mas o português dela melhorou bastante. Ela voltou com mais vocabulário, ela voltou com mais confiança de falar português. Ela continua tendo as aulas dela, né? Só que é uma vez por semana só. Mas assim, de qualquer forma, já tá ajudando muito, porque ela tá sabendo ler, né? Ela tá lendo várias e várias coisas em português. E é muito bonitinha. E outra coisa que eu tô assim muito apaixonada de ver é que ela tá desenvolvendo um orgulho muito grande de ser brasileira e de falar português. E ela tem muitas amigas de outras nacionalidades e fica ensinando para elas várias coisas em português. É muito bonitinho, sabe? E até ela escreve bilhetes assim com frases em português. E as meninas ensinam também da língua delas, né? E uma coisa que eu nunca canso, nunca vou me cansar e que é uma das coisas que eu mais sinto saudades na minha vida são daquelas paisagens de Minas que, ai meu Deus, como eu amo esse lugar. E uma pena que dessa vez não deu pra gente fazer tudo que a gente queria ter feito, que é ter visitado algumas cachoeiras, alguns parques nacionais, as cidades históricas. A gente queria muito ter levado os meninos em Ouro Preto, mas não rolou dessa vez, né? E tá tudo bem, deixa pra próxima. Mas só de ter feito aquela viagem para Cabo Frio, que aliás foi maravilhoso, né? Aquele mar com aquela água linda que eu não lembrava, gente, que tinha um azul daquele, um verde daquele, muito, muito bonito mesmo. Mas foi muito legal ver as paisagens de Minas ali, aquelas montanhas todas suaves assim. Que coisa maravilhosa! Nossa, como eu amo essas paisagens. E muito legal a gente ficar parando para fazer um lanchinho no meio da estrada. Eu sempre gostei muito disso, sabe? Aqui no Canadá é muito diferente. É legal a gente pegar o carro e fazer uma viagem, mas não tem assim esses lugares com esses lanches maravilhosos para você fazer no meio da estrada, sabe? É muito diferente. Claro que vai ter restaurante, vai ter uma lanchonete, mas é outra vibe, assim, sabe? Enfim, foi muito legal a gente ter feito essa viagem. A única coisa que os meninos assustaram é que a gente não tá acostumado a dirigir tantas horas para ir para um lugar, né? Normalmente, aqui a gente quebra muito a viagem. Quando a gente vai viajar de carro, a gente faz, assim, 4, 5 horas de viagem, para e dorme naquele lugar para poder continuar a viagem no dia seguinte. E lá a gente fez esse estirão, né, de BH para Cabo Frio, direto no mesmo dia. E é bem cansativo, né? Mas é o que todo mineiro faz, né, gente? Isso aí já faz parte da cultura mineira, você dirigir tantas horas assim. Normalmente o povo vai até de noite, né? Eles vão de madrugada para chegar lá de manhã já aproveitar a praia. Mas isso é uma coisa que todo mineiro normalmente faz. Bom, gente, e por fim, uma coisa que muita gente ficou curiosa para saber é se por acaso os meninos gostariam de morar no Brasil. E a resposta, ela não é muito fácil, porque eu acho que tem uma parte deles que sim, mas outra parte que não. Como eu já falei, né, eu acho que raras vezes eu vi o Nick tão feliz, tão realizado assim, quanto nessa visita ao Brasil. E eu acho que ele sim gostaria de morar no Brasil por um tempo e aproveitar mais dessa convivência familiar que ele tanto preza e comer mais tudo que ele gostou tanto de comer. O Nick até engordou no Brasil. Mas
Quando eu perguntei pra ele, eu perguntei várias vezes, ele sempre falava a mesma coisa. Não, porque a escola vai ser muito difícil, porque vai ser tudo em português, eu vou ter que aprender a ler e escrever em português muito bem, vou passar muito aperto em todas as matérias, então, não. Mas assim, eu não descarto dele acabar morando no Brasil por um tempo, quem sabe, né? Quando ele for um pouco mais velho, talvez. Quem sabe, né, gente? Eu não sei. Vamos preocupar com isso agora. A gente não tem planos de voltar, né? A gente gosta de morar aqui no Canadá e a gente gosta desse esquema de poder ir e visitar o Brasil e passar um tempo lá e depois voltar para cá, para nossa rotina, para o nosso clima frio. E isso é outra coisa que eu acho que eles teriam muita dificuldade em se acostumar. Aliás, foi isso que a Lilinha mais ressaltou quando eu perguntei para ela, que ela falou assim, eu fico um pouco assim apreensiva com o calor, porque ela também não gosta muito do calor, né? A gente é apaixonado com frio, né, gente? Por isso que a gente escolheu vim pra cá, quer dizer, não só por isso, mas esse foi um dos motivos, né? E então é isso, gente, mas eles gostaram muito mesmo do Brasil e foi muito boa a oportunidade deles poderem entender melhor a cultura deles, as raízes, né? Por que que a mãe deles gosta de falar tão alto e ri o tempo todo. É uma coisa muito nossa, né, gente? Então, olha, foi ótimo, né? E agora a gente espera mesmo voltar com mais frequência pro Brasil, né? Dedos cruzados, tomara que a gente consiga. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tô cansada porque eu tô em pé, né? E já tem um tempo que eu tô aqui falando, né? A pessoa não fala quase nada, né, gente? Então é isso. Um beijo para todo mundo e não se esqueçam de ver aí, de assistir os vlogs do Brasil, tá bom? Para vocês, né, verem com os próprios olhos como que foi tudo. Então tá. Tchau e até o próximo vídeo.